Olá, queridos irmãos, graça, paz e prosperidade. Mais uma vez é um grande prazer tê-los no nosso canal. Hoje vamos dar andamento à série de vídeo 12 homens extraordinariamente comuns, tratando da separação, do chamado e da vocação dos 12 apóstolos. No vídeo que antecedeu falamos de Pedro, e no que antecedeu o de Pedro nós falamos uma introdução sobre o chamado dos discípulos e depois dos apóstolos. Hoje vamos falar de André, o irmão de sangue de Pedro, que outrora era Simão, mas já agora, encontrando Jesus, se tornou Simão Pedro. Quero ler um verso com você que se encontra em João 1, 40 e 42, tá? Diz assim: era André o irmão de Simão Pedro. É um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro a seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e os levou a Jesus. Duas coisas bastante interessantes de ser analisadas é que o texto diz que André estava ouvindo o testemunho de João o Batista, e João o Batista é o que antecedeu, é o que preparou, fez o prelúdio do caminho do Senhor Jesus. Eles eram discipulados por João Batista, e João Batista é um profeta que abriu mão de sua vida para anunciar a vida do Cordeiro de Deus. E a hora que André ouve o anúncio que ele estava sendo discipulado por João Batista, e eles encontram Jesus o Nazareno, tão somente João Batista fala para André: eis o Cordeiro de Deus. O que aprendemos já? Fique seguindo a Jesus, orientado pelo seu líder, pelo seu sacerdote, pelo seu pastor, que na eternidade, no arrebatamento, você vai ser apresentado e Jesus vai chorar. Aí não vai apresentar o nome de Jesus para você. Sim, vão, você vai ouvir o céu soar o seu nome, Jesus escreveu o seu nome no livro da vida. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as características da personalidade de André. Vivemos dias em que o evangelho está bastante propagado aqui no Brasil, em vários outros países. Surgindo um movimento da eloquência da oratória, que se chamamos de pregação, e com isso um desejo, um despertar de chamados para inúmeros pregadores, levitas, evangelistas, missionários, para anunciarem a Jesus Cristo. E há um anseio de pregadores, eu falo porque sou pregador. Você está dentro de uma igreja onde tem muitas pessoas e você fazer a exposição da palavra para essas muitas pessoas, e eles receberem a palavra, se quebrantarem, cria um clima espiritual onde o próprio pregador é alimentado de um renovo. André ele não tem essa característica de desejar as multidões. André, se nós observarmos em João 1,35, no decorrer do texto, diz que ele levou primeiro seu irmão Pedro para Jesus. Quem estava seguindo João Batista era André e João, discípulo amado, mas hoje vamos falar de André. Ele trouxe Pedro, apresentou Pedro a Jesus, e Pedro ficou vislumbrado, porque ele era irmão de sangue de André e era sócio na pescaria com André. Eram naturais de Betsaida e foram para Cafarnaum pelo privilégio logístico da pescaria. E ali, a personalidade de André, ela é ou melancólica ou fleumática. Ele não é uma pessoa sanguínea, não é uma pessoa colérica, que quer dominar tudo que vai fazer, que se estiver fazendo em grupo tem que estar na frente fazendo as coisas. Não. É um camarada que ele foca numa missão e pega ela para fazer e não está preocupado se tem pessoas que vão fazer melhor que ele, se não vão fazer, mas faz com afinco. E aí ele traz Pedro para Jesus, e ele trouxe apenas uma alma para Jesus. Pedro, aquele camarada trabalhoso, que dá trabalho. Porém, lá agora em Atos, nas duas primeiras pregações de Pedro, se nós fizermos a somática da primeira conversão e a segunda conversão, há 8.000 almas que se entregaram para Jesus.
Porque a primeira referência é 5 mil, é 3 mil, e a segunda é 5 mil. Há quem diga que foi 5 mil, mas na verdade a maioria esmagadora dos teólogos dizem ser 8 mil. E isso nos ensina o quê? Não importa se a sua mensagem vai ser pregada para multidões, o que importa é o efeito que ela vai trazer. Porque muitos líderes poderiam dizer de André assim, ó, você trouxe apenas uma alma, apenas Pedro para me conhecer. O culto não ficou abarrotado de gente, o teu evangelismo não deu resultado. Agora o que há de ser observado é que este que André trouxe, ele nas 2 primeiras pregações ganhou 8 mil almas para Jesus. Então, ele é o pregador, se for colocar uma característica de ministério em André, ele é o evangelista. Ele é o que traz apenas para Jesus. Primeiro ele trouxe Pedro. Depois ele trouxe aquele menino que na multiplicação de pães e peixes, não se havendo com que alimentar o povo. Interessante é que esse texto é intrigante e inspirador. A multidão descobre onde Jesus está e quer ouvir a pregação, a doutrina, o ensino. E já é a hora de se alimentar. E aí Filipe, que provavelmente era o almoxorife da equipe, ele já conta o dinheiro, tinha 200 denários, o dinheiro não daria para alimentar 5 mil almas. E o texto diz de João que Jesus já sabia que estava no coração de Filipe. Felipe estava no olho natural. Aí vem, do nada, sem falar uma palavra, sem querer holofote, sem querer o foco, sem querer atenção, vem André. Com apenas um menininho. Esse menininho, por que estava ali? Porque onde havia multidão, havia os seus comerciantes. E ele vendia pães e peixes, provavelmente para aquela multidão que estava ali, seguindo a Jesus. E aí, aquele menininho é apresentado por André a Jesus e André fala, tá aqui, um menino com 5 pães e 2 peixinhos. O que eu aprendo? André não é só o evangelista de uma alma. André é o evangelista que leva o que tem para Jesus, porque sabe que Jesus é que confirma os sinais da sua pregação. A hora que apresenta Jesus, reúne a todos, senta, dá graça, parte, manda entregar a multidão, ainda sobram 12 cestos. Então André apresenta um menino que vem com o que tem para Jesus. Vem com o que você tem, traga as pessoas com o que elas têm. Porque quem é o provedor do milagre, do sinal e do sustento é Jesus de Nazaré. E depois André mais uma vez apresenta Jesus só para algum número baixo de pessoas, que eram os gregos. Quando procuram Filipe, e Filipe, por não ser aquele primeiro grupo que conota mais intimidade, Pedro, Tiago, João e André, ele é de um grupo menor, que não tem tanto relação, não sabe como lidar com situações adversas, então ele chama André, e André leva os gregos até a Jesus. Então André não foi aquele que trouxe muito, mas André é aquele que trouxe com frequência. E os frutos que trouxe continuaram dando fruto. O que eu aprendo, André não é aquele camarada que diz que vai fazer tudo sem pensar e depois não faz. Ele não é aquele camarada que diz, eu não vou te negar, Jesus, como Pedro, mas acabou por negar. Ele é o camarada que trabalha em silêncio. Trabalha nos bastidores. Trazendo aos nossos dias. Quantas pessoas vão durante a semana às igrejas, limpam as igrejas, varrem o chão da igreja, tiram o pó da cadeira, limpam o altar, lavam o banheiro. Mas na verdade, no seu dia a dia em casa, nos vizinhos, estão evangelizando e levam uma alma para a igreja. E essa uma alma ganha diversas almas para Jesus. Com quem nunca ouviu falar disso? E mais contemporâneo de nós, uma referência de quem seguiu e foi semelhante ou parecido com André, Eduardo Kimball. Ele era um professor da escola bíblica dominical. Não era o pregador de multidões. Não era o camarada que pregava para milhares e milhares de pessoas. Mas um dia, indo comprar um sapato, ele pregou para um camarada chamado Moody. E Moody foi um dos maiores avivalistas do seu dia. Fundou-se um instituto bíblico onde ajuda missionários, forma pessoas. Então, que nós possamos aprender com André, que não importa se você está no holofote ou se você está nos bastidores, o que importa é que o nome do Senhor venha a ser pregado. Porque se André não pregasse para Pedro, Pedro não teria sido quem é e não teria conquistado 8 mil almas nas 2 primeiras pregações. Possamos ser nós, Pedro, de pregar para multidões, ou possamos ser nós
o André que vai ganhar um Pedro para Jesus, mas em tudo que o nome do Senhor venha a ser pregado. Se você trabalha nos bastidores, saiba você que não é homem que tem que te ver, quem tem que te ver é Jesus. Se você acha que o homem não está te vendo, entregue toda a sua trabuta, o seu trabalho nas mãos de Jesus, que será recompensado e você será galardoado pelas promessas que contém na Bíblia. Então aprendemos um pouquinho com o André que ele não quer holofote, ele quer bastidores, ele não tem inveja dos resultados que o seu irmão deu, ele não tem inveja de quem dá mais resultados, ele faz o que tem que fazer, entrega o resultado para Jesus. E o principal, o que ele mais quer é ver almas conhecerem o Messias, o Salvador da humanidade. Aprendamos com ele, sejamos evangelistas como André foi e pregadores como Pedro foi, em tudo levando a mensagem das boas novas de Cristo Jesus que nos salva e nos leva para morar na eternidade da sua presença. Então fica essa reflexão ao seu coração, um forte abraço e até o próximo vídeo.